Bom, boa tarde, estou de volta em mais um vídeo sobre alguns nomes da filosofia e algumas dúvidas que muitas pessoas têm, né, sobre algumas teorias, alguns conceitos desses filósofos. E eu tô aqui para tentar explicar, pelo menos dar uma base do que cada um propunha, né? Eu prometi para vocês no vídeo anterior que ia fazer Freud, que tem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade em entender um pouco sobre as teorias. Eu ia dar uma teoria de Freud, né, sobre totem e tabu. E eu falei que ia fazer sobre o Foucault, Vigiar e Punir, e a arqueologia do saber, arqueologia do poder, algumas teorias dele. Desculpa. O que acontece? Eu vou agora tentar dar uma explicadinha sobre algumas teorias do Foucault. Falar primeiro quem ele foi, né? Foucault, na verdade, foi um psicólogo, um filósofo. Ele é filho de médicos, francês, muito inteligente. Passou sua vida inteira estudando as técnicas de poder, de dominação, as instituições carcerárias, as instituições qualquer que seja, né? Tanto escola, orfanato e qualquer outra instituições, né, que tenham regras e domínios. O que acontece? Ele começou estudando sobre as táticas de punições que como eram antigamente. Por exemplo, as táticas de punições antigamente eram à base de tortura, decepação, e tudo era feito um espetáculo perante aquela atrocidade que acontecia. Quer dizer, no final do século XVIII, com a ascensão da burguesia, com a ascensão da produção, né? Eles viram que essas táticas de punição não eram eficazes. Por que não eram eficazes? Porque acabavam causando uma inversão de valores. Quer dizer, o criminoso que estava sendo punido acabava saindo como a vítima e os carrascos eram quem estavam punindo. Então eles viam que não era viável mais para eles agir dessa forma e concretizar essa pena. Quer dizer, eles mudaram e criaram um sistema carcerário. Isso devido também a vários assaltos às propriedades na época que a burguesia estava sofrendo, e eles não queriam passar por carrascos e também não queriam ter suas propriedades roubadas. Então eles acharam que a melhor opção de punir alguém seria, no caso, prendê-los, né? Como é hoje em dia. Prisão é você tirar a liberdade da pessoa porque ela cometeu uma infração que está prescrita nas leis e ela não pode viver em sociedade e etc. Porque ela cometeu esse crime, ela tem que pagar por esse crime e também servir como exemplo para que as outras pessoas não cometam o mesmo crime ou crimes similares. O que acontece? Aí criaram um sistema de prisão, um sistema carcerário, e com a ajuda de um idealizador chamado James Bentham, que foi quem criou esse sistema que o Foucault vai criticar, que é o panóptico. Que seria o panóptico? O panóptico seria, na verdade, uma prisão, né, onde seria de forma circular as celas, né, e dentro
no meio das celas, teria uma torre de controle, onde estaria os guardas, né, no caso, estariam monitorando os presos a todo tempo. Mas para os presos seria uma incógnita saber qual horário, qual momento que eles estariam monitorando ele. Então eles ficariam mais ou menos passivos a qualquer tipo de... por exemplo, eles não iriam poder tomar uma atitude que... reprimindo, na verdade, tornando eles dóceis a base da dominação. Então ele criticou isso, falou que isso daí é pernicioso e tal. E ele vai também falar sobre a questão do... Ele vai fazer um estudo, né, sobre a genealogia do poder. Ele vai falar sobre as questões do domínio do poder em todas as áreas, em todas as instituições. Quer dizer, ele vai dizer o seguinte, que as escolas, como nós a conhecemos, elas não servem para educar, para fazermos pensantes. Elas servem como uma dominação, uma doutrinação de dominação para nos tornar passivos e dóceis e escravos do sistema, sempre trabalhando à mercê da classe dominante e não tendo condições de questionar, que seria no caso ele, por exemplo, você tem o seu trabalho, você tem a sua regra imposta lá no seu trabalho e você não pode questionar. Lógico que isso daí não foi assim do nada, você viu que era assim. Vem sempre de uma escala de doutrinação, onde você aprende na escola, depois na faculdade, depois é sempre uma questão de doutrinação para que você se transforme numa pessoa que aceite as ordens sem contestar. E ele dá um exemplo até interessante, que ele fala que se você na escola, por exemplo, questionar algo que o professor, alguma regra, ou até uma opinião do professor que o professor está falando de forma didática e não ideológica, você vai estar sendo taxado como louco, e você vai estar sendo taxado como um aluno ruim, um problema. Isso acontece na sociedade também. Se você começa a questionar muito sobre o poder, sobre a dominação, você acaba sendo taxado como louco, entendeu? Você acaba sendo taxado como uma pessoa que não aceita a realidade como ela é, uma pessoa que... Quer dizer, você não pode pensar. Para viver no mundo que vivemos, você não pode pensar, entendeu? Você tem que estar sempre à mercê do soberano, que no soberano é o caso, hoje em dia, é o capitalismo, é a burguesia, são as pessoas que têm o controle do mundo, da economia, etc. Então, basicamente é isso, né? Ele vai falar coisas desse tipo, vai falar que a loucura, por exemplo, ele vai dar uma ênfase bastante na loucura, vai falar sobre a história da loucura, mas o mais interessante dele é sobre esses estudos, né? Que ele vai dizer sobre a dominação. Ele vai dizer até que nas pequenas áreas da vida, né, as dominações estão presentes, até nas nossas áreas sociais, assim, de relacionamentos. Até nesse momento nós sabemos que a dominação é uma coisa cotidiana, uma coisa tão normal que para ele vai se transformar em invisível, como ele vai relatar, né? É uma coisa que virou tão normal que as pessoas nem sentem mais que estão sendo dominadas ou que estão dominando, porque virou uma coisa normal. Tá tão dentro da nossa cabeça isso, que nós não temos nem mais o controle perante a isso, entendeu? Ele vai falar também sobre essa estratégia de Bentham, que foi implantada nessas prisões. Ele vai falar que essa estratégia deu como usadas também em escolas, entendeu? Como você pode perceber o fato de o professor estar numa forma, num lado na frente dos alunos, para ter um domínio maior sobre os alunos, etc. Ele vai perceber que ele vai dizer que tudo isso, no fundo, subliminarmente, é uma questão de dominação. Então ele vai querer dizer que em tudo, qualquer área da vida, existe dominação. E eu acho que hoje em dia, até para dar uma ênfase maior assim nesse assunto, eu vou falar uma opinião minha. Eu acho que o panóptico hoje em dia foi trocado pelas câmeras, né, cara? Se você for analisar assim o conceito, se Foucault, por exemplo, estivesse vivo hoje em dia,
ele ia fazer um estudo baseado nisso agora, porque o panóptico foi trocado pelas câmeras, né, cara? Hoje em dia você, qualquer lugar que você está, condomínio, festa, balada, escola, tudo tem câmera, entendeu? Então você está sendo dominado a todo momento. Você não pode ser você mesmo nunca, entendeu? Porque talvez você mesmo, sendo você como é, não seria tão acessível para a nossa realidade, entendeu? E aí basicamente é isso. E tem a questão da institucionalização das regras, né? Onde isso também é uma questão de dominação, porque você institucionalizando as regras, transformando-las em leis, você acaba proibindo que as pessoas que estão à mercê disso mudem a sua conduta, entendeu? Então, tipo, questionem isso. Então, quando a partir do momento que se transforma em lei, você não pode questionar mais. É a mesma coisa a questão do fumar dentro de um local fechado, um ambiente público. Antigamente você tinha escolha tal de não fumar, ou fumar no local público, local que seja fechado. Hoje em dia você já não tem mais essa escolha. Se você fizer isso, você vai estar sendo processado, pagando uma multa, sei lá. Entendeu? Então você percebe que é a institucionalização das regras que faz com que nós, as pessoas, sejam dominadas de forma com que nós não podemos lutar contra isso. Entendeu? Então basicamente é isso, é você institucionalizar as regras para que as pessoas possam ficar dóceis e viver a vida sem questionar nada. Quer dizer, mata a filosofia, né? Porque a questão da filosofia é questionar. Se você questiona, você pensa. E se você pensa, logo você existe. Isso é Descartes, né? Então, você agindo dessa forma, em qualquer área da vida, você mata a filosofia, principalmente na escola, né? Se você não tem se você não pode questionar, se você não pode falar nada, você mata a filosofia, né? Então, tira a filosofia e deixa só as outras áreas, as outras matérias, porque a filosofia morreu a partir daí. Então basicamente é isso, entendeu? Então ele fez esses estudos e, ao meu ver, hoje em dia a questão do panóptico é mais a questão das câmeras, entendeu? Vou até dar um exemplo assim bem simples, vai. Você trabalha numa empresa, aí você entra na empresa às 7 horas, só que o horário que você tem que entrar é às 7h05. Aí você precisa comer antes. Aí você come, você senta um pouquinho, tal, depois você vai lá de novo, vai no banheiro e tal, e vai trabalhar e chega 10 minutos atrasado. Aí você vai falar a sua versão. Eu comi e tal, e por isso cheguei atrasado. Nem vai falar que foi no banheiro, mas comeu e se atrasou um pouco. Só que o que acontece? As pessoas que estão no controle da empresa, que estão lá vendo as câmeras, as imagens das câmeras, vão saber tudo o que está acontecendo. Quer dizer, você não tem condições nem de você está sendo monitorado a todo momento, entendeu? É uma questão, uma dominação plena, entendeu? Então, além de ele estar dominando o seu trabalho, a sua força de trabalho, eles dominam também a sua o seu livre arbítrio, a sua, sabe, a sua convivência normal, né? Foi um exemplo besta, mas é só uma maneira de mostrar pra você como a dominação hoje em dia no mundo capitalista é muito grande, entendeu? Isso, ele escreveu esse livro do Vigiar e Punir na década de 70, se eu não me engano, entendeu? E você vê como desde aquela época ele já estava percebendo que a dominação é uma coisa natural no ser humano. Ele diz até que existe uma questão da nossa... Nós nos vigiamos nós vigiamos a nós mesmos, entendeu? Porque baseado nos conceitos morais e padrões da sociedade impostos pela sociedade, se nós, por exemplo, usarmos uma roupa que fuja do padrão, nós vamos nos sentir culpados. Nossa, como pode? Eu usei uma roupa dessa, vou passar vergonha, que não sei o que, a sociedade vai me criticar. Quer dizer, então você institucionaliza as regras morais
as leis para que aquilo torne uma coisa natural. Então você não pode questionar. Então se você usa uma roupa diferente, que te agrada, é diferente, porque é indiferente que é imposto pela mídia, pela sociedade, você é taxado de uma pessoa esquisita, você é expulso do círculo social, entendeu? É basicamente isso. Então para você ter uma noção, essa questão da vigia, né? Do poder de vigiar é tão grande que somos até com nós mesmos, entendeu? Até nós mesmos nos vigiamos e nos punimos, entendeu? De forma até consciente ou inconsciente. Pra você ver como esse poder é tão grande, é tão onipresente em todas as áreas da vida, entendeu? Então basicamente é isso. Tudo que eu tinha pra falar é isso. Não tirei todas as dúvidas. As teorias de Foucault são muito grandes também, são muito complexas, né? Para você entender melhor mesmo as teorias filosóficas de Foucault, seria melhor você ler mesmo. Isso aqui só foi tentando tirar umas dúvidas aí, se alguém tem, se eu ajudei também. Espero que tenha ajudado. E é isso. Se você tem curiosidade sobre esse autor, você pesquisa na internet. Tem vários livros que você pode estar pesquisando na internet que vai estar te ajudando a saber mais sobre essas teorias. Eu acho que ele é um dos maiores filósofos do século XX, porque ele conseguiu descobrir algo que é invisível, que é essa questão da dominação, da vigia, e ele conseguiu ver que esses fatores implicam na nossa vida e nós nem percebemos, porque é algo natural. Porque foi imposto que isso fosse natural. Entendeu? Então, pra mim, ele é um grande nome da filosofia, muitos o criticam. Eu acho que a questão é a seguinte: eu acho que você não pode analisar uma pessoa desculpa, os trabalhos dele filosóficos, a importância que ele tem pra filosofia é uma coisa, a vida pessoal dele, pra mim não importa, entendeu? Então você analisar, que nem muitos fazem, eu vi um vídeo esses dias de um jornalista falando, metendo pau nele, falando que ele era sadomasoquista, que ele era louco, que não sei o que, sabe, de médico e louco todo mundo tem um pouco, entendeu, cara? Eu sei que é um ditado tão besta, mas é a verdade, entendeu? Quem é ele pra julgar a conduta moral de alguém? Entendeu? Quem que é alguém pra julgar a conduta moral de alguém? Quem? Todos nós temos defeitos, todos nós somos imorais em algum certo ponto da nossa vida, entendeu? Então nós não somos ninguém pra julgar a moral alheia. Nós temos que primeiro nos vigiar, né? Nos analisar e depois poder julgar alguém. Na verdade, nós não podemos julgar ninguém, porque o julgamento é uma coisa ridícula, absurda, entendeu? Nós não temos esse direito. Então eu vi esse jornalista metendo um cacete nele, falando um monte, eu fiquei pensando, pô, mas o que isso daí implica no fato, na importância que ele teve pra filosofia, entendeu? Pra vários trabalhos, para vários, até modificaram alguns os sistemas prisionais devido a esse livro, entendeu? Então ele teve uma importância monumental, entendeu, cara? E eu acho que um jornalista chegar, um cara que eu acho que eu tenho certeza que nunca nem leu um livro de Foucault, de qualquer outro da filosofia, possa estar julgando ele como conduta moral. O que ele fazia da vida dele não é problema meu e não é problema de ninguém, entendeu? Então é isso aí, sabe? Eu acho que é só isso mesmo. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre Totem e Tabu. Eu ia fazer esse antes, mas esse aí eu achei meio complicado, porque eu consegui entender, só que eu não sei se eu vou conseguir explicar de uma forma que vocês possam entender. Entendeu? Mas eu vou tentar. Eu vou me especializar mais e vou tentar. Aí eu vou estar fazendo outros vídeos também sobre existencialismo. E vou fazer vídeos sobre, mas basicamente sobre existencialismo. Depois eu pesquiso qual coisa que é interessante. Se vocês quiserem também, vocês perguntem pra mim aí. Qualquer dúvida vocês podem estar tirando comigo, né? E eu queria também deixar uma outra coisa aqui. No vídeo anterior eu
dei uma gafe, eu falei que a República Popular da China foi criada em 1959. Na verdade, a República Popular da China foi proclamada em 1949, tá? Só pra me consertar. A área é humana, não tem como, né? Então é isso. Então basicamente o próximo vídeo vai ser Totem Tabu. Espero ter ajudado vocês em algumas questões sobre esse autor. É um autor meio complexo, por isso eu posso ter me enrolado um pouco, porque é muito difícil ler Foucault. Mas eu tentei expressar o que eu entendi sobre esse assunto. Espero ter ajudado e até mais.